Olá galera que acompanha o Área Arquivada, como vocês estão? Há descobertas, que deixam perplexas até as mentes mais brilhantes do mundo. Quando um cientista se depara com algo que o intriga, ele recorre a outro cientista. Se o outro cientista não puder ajudar, eles procuram seus colegas. Se ainda não há respostas, então ficamos com um grande mistério científico, e é exatamente isso que vamos explorar neste vídeo. Mas antes, não se esqueça de dar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar esse vídeo, para mais pessoas assistirem também. Então, vamos lá! Reator de Oklo. A ideia de um reator nuclear natural soa absurda, mas ele existe. É chamado de reator de Oklo, e você o encontrará em Monana, no Gabão. Este é o primeiro e, até onde se sabe, o único reator nuclear natural do mundo. Há cerca de 2 bilhões de anos atrás, os depósitos minerais, ricos em urânio da região, foram inundados por água subterrânea, desencadeando uma reação nuclear em cadeia, que se sustentou por anos, gerando energia, que elevou a temperatura dentro dos depósitos, a ponto de fazer com que toda a água na área evaporasse. Sempre que a temperatura caía abaixo do ponto de ebulição, as reações nucleares recomeçavam. Isso pode ser comprovado pela presença de gás xenônio na rocha circundante, que é um subproduto da fissão do urânio. As reações continuaram até que o urânio fosse completamente esgotado. Monólito de Silt. Parece inconcebível que alguém pudesse ter criado o monólito de Silt, no Peru, sem a ajuda de um computador. Há mais de 200 desenhos individuais, esculpidos na superfície do monólito, e a maioria dos arqueólogos e historiadores não consegue compreendê-los. Muitos têm vindo a Bankai para ver o artefato com os próprios olhos, mas todos voltaram para casa derrotados. Nem mesmo sabemos com certeza quando o monólito foi esculpido, embora seja provável que tenha ocorrido em algum momento entre os séculos XV e XVI. Isso o tornaria um relicário inca, mas o que os incas pretendiam ao criá-lo é um enigma. Está coberto de formas de animais, mas também de linhas e curvas, que alguns interpretam como canais ou estradas. Há até mesmo indícios de moradias e templos. Há tanto detalhe, que alguns historiadores marginais acreditam que o monólito de Silt é um modelo topográfico da área circundante, usado pelos incas, para testar a viabilidade de canais artificiais. Eles derramariam água sobre o monólito, observariam como a água se comportava, e depois replicariam na terra ao redor. Se a teoria estiver correta, isso representa um planejamento de cidade e irrigação, do século XV, em uma escala quase inimaginável. Jarros de arenito. Agora estamos indo para a Índia, onde uma coleção de misteriosos jarros de arenito foi encontrada, na região de Assam. A descoberta foi anunciada em março de 2022, e foram encontrados 65 jarros, nenhum dos quais é uma correspondência perfeita para os outros. Historiadores já notaram semelhanças entre esses jarros decorados e a famosa planície dos jarros, no Laos, e suspeitam que eles possam ter sido usados para o mesmo propósito. Se as teorias dos especialistas estiverem corretas, esses jarros eram usados em antigos rituais de sepultamento, e podem ter contido restos humanos. Eles são certamente grandes o suficiente para isso, com uma altura média de 10 pés. Atualmente, os especialistas não têm ideia de qual cultura criou os jarros, ou quando o trabalho foi realizado, mas eles não acreditam que estejam relacionados a nenhum grupo étnico ou cultura que viva na Índia hoje. Os Nagan locais dizem que estão cientes dos jarros há anos, e ocasionalmente encontraram ossos cremados e itens pessoais em alguns deles, mas não acreditam que tenham sido feitos por seus antepassados. A pesquisa está em andamento,
mas é possível que esse mistério nunca seja resolvido. Penhascos fósseis de Joggins. Os penhascos fósseis de Joggins, em Nova Escócia, no Canadá, representam uma história da vida na Terra, com mais de 300 milhões de anos. Fósseis do réptil mais antigo conhecido do mundo, podem ser encontrados aqui, juntamente com árvores fossilizadas incrivelmente detalhadas. A ideia de que havia répteis exóticos e árvores em Nova Escócia pode parecer bizarra hoje, mas há 300 milhões de anos, essa parte do mundo estava coberta de florestas e selvas. O réptil mencionado anteriormente é chamado de Ionomuslieli e foi declarado o fóssil provincial da Nova Escócia em 2002. Os penhascos como um todo são considerados tão importantes como um registro fóssil, que foram incluídos no famoso livro A Origem das Espécies, de Charles Darwin. O fato de as rochas na costa estarem expostas aos elementos significa que os fósseis que costumavam estar enterrados profundamente dentro delas estão lentamente surgindo. No entanto, os cientistas precisam enfrentar penhascos de 75 pés, sendo atingidos por marés de 50 pés de altura, para chegar até eles. Os penhascos fósseis de Joggins são Patrimônio Mundial da Unesco, desde 2008. Mistério de Rio. Se você se deparar com uma misteriosa estrutura de pedra, que está achando difícil de explicar, Mistério de Rio é um nome excelente para ela. Esse complexo é às vezes chamado de Stonehenge da América, e pode ser encontrado em Salem, New Hampshire, nos Estados Unidos. O Mistério de Rio tem cerca de 4.000 anos de idade, e é composto por uma série de câmaras subterrâneas, algumas das quais parecem estar alinhadas com as estrelas. Provavelmente, foi construído pelos povos nativos americanos mais antigos, embora seja impossível dizer com certeza. Existem teóricos da margem, que acreditam que as estruturas aqui foram criadas pelos antigos celtas. É impossível negar que existem semelhanças entre essas câmaras e aquelas que se sabe terem sido criadas pelos celtas, em toda a Europa. No entanto, há um problema óbvio aqui: se as câmaras no Mistério de Rio foram feitas pelos celtas, isso implicaria na presença de celtas na América do Norte há 4.000 anos. A maioria dos cientistas e historiadores já aceitou o fato de que Cristóvão Colombo não foi o primeiro europeu a pisar no continente, mas convencê-los de que os celtas chegaram à América há 4.000 anos pode ser um desafio insuperável. Ovo fóssil da Antártica. Em meados de 2020, especialistas na Antártica ficaram intrigados com um grande fóssil em forma de batata que encontraram na ilha Seymour. Após uma inspeção mais detalhada, apareceu um ovo de casca mole, de 68 milhões de anos. Os cientistas inicialmente ficaram tão perplexos com a descoberta, que a apelidaram de "a coisa", mas agora estão confiantes de que é o segundo maior ovo já descoberto, e acreditam que possa pertencer a uma espécie de réptil marinho desconhecida, que existiu na Terra ao mesmo tempo que os dinossauros. Isso desafia o que pensávamos saber sobre o mosasauro e o plesiosauro, de pescoço longo. Até a descoberta deste ovo, pensávamos que espécies desse tipo não botavam ovos, mas, em vez disso, davam à luz filhotes vivos. O paleontólogo Rodrigo Otero, da Universidade do Chile, disse que nem ele, nem seus colegas, jamais viram algo semelhante antes, e demorou um pouco para a verdade de sua descoberta ser assimilada. Isso é compreensível, já que não é todo dia que fazemos uma descoberta que muda nossa compreensão sobre o comportamento reprodutivo de uma espécie inteira. Como não foram encontrados vestígios embrionários dentro do ovo, infelizmente, não sabemos como o animal poderia ser. Daga de testículo. Nosso próximo artefato é bastante estranho, e se você é britânico, é até um pouco rude. É conhecido coloquialmente como uma adaga de testículo, e foi encontrada perto de uma catedral, do século XIII, na Bélgica, em março de 2022.
Uma catedral pré-existente foi gravemente danificada durante a Segunda Guerra Mundial, e embora a própria catedral tenha sido reparada, grande parte da terra ao seu redor não foi. É essa área destruída pelos bombardeios que os arqueólogos estão explorando no momento, e a adaga de testículo é facilmente uma das coisas mais interessantes que eles encontraram até agora. A ideia básica de uma adaga de testículo é que ela poderia ser amarrada à cintura e usada como uma segunda arma, se uma arma primária, como uma espada de tamanho normal, fosse perdida durante o combate. Existem algumas teorias sobre como ela recebeu o apelido memorável. A primeira é que as duas esferas na alça da arma se parecem com testículos. A segunda é que, quando usada na cintura, a lâmina muitas vezes ficaria próxima aos testículos. Como qualquer britânico assistindo a este vídeo sabe, o termo mais comum para testículos, nas Ilhas Britânicas, é o bollocks, ou bolas. Uma terceira teoria é que a arma recebeu esse nome por causa da parte do corpo que ela era destinada a perfurar, mas não vamos entrar nisso. Ferramentas de pedra. Em março de 2022, uma coleção de ferramentas de pedra foi descoberta por arqueólogos em Shama Bay, na China. Isso pode não parecer incomum, dado que todos os nossos ancestrais usaram ferramentas de pedra em algum momento, mas essas ferramentas são especiais. Em primeiro lugar, elas têm cerca de 40 mil anos. Em segundo lugar, elas não se parecem em nada com qualquer outra ferramenta de pedra que os especialistas já tenham visto antes. As ferramentas são principalmente lâminas, algumas das quais ainda estão presas a fragmentos de alças de osso, as quais estavam originalmente ligadas. Essas lâminas parecem ter sido usadas para diversas finalidades, desde perfurar madeira até raspar peles e entalhar materiais vegetais. Até agora, cerca de 400 ferramentas foram recuperadas do local. Até onde sabemos, nenhum outro grupo de Homo sapiens, denisovanos ou neandertais, usou ferramentas como essas na época. Este local pode até ter sido equivalente a uma oficina do Pleistoceno, onde as ferramentas eram fabricadas. Suas atividades tingiram o solo de vermelho com ocre, que pode ter sido usado para curtir peles de animais. Os especialistas acreditam que os habitantes de Shama Bay eram humanos, em vez de denisovanos ou neandertais, mas não podem ter certeza, e não conseguem determinar a que grupo eles poderiam ter pertencido. É possível que fossem uma cultura completamente única. Tecido antigo. A arte de fazer roupas é uma das mais antigas da história humana, mas teve que começar em algum lugar. Podemos obter alguma visão de suas origens, por meio da descoberta feita em setembro de 2021, em Karaoya, na Turquia, onde arqueólogos já sabiam que era uma região incomum. Cerca de 9 mil anos atrás, até 10 mil pessoas viveram juntas aqui, permanentemente, o que não era comportamento padrão durante a Idade da Pedra. Eles também deixaram para trás alguns fragmentos de têxteis e tecidos para nós encontrarmos. O mais controverso deles foi descoberto em 1962. É um pequeno pedaço de tecido que alguns especialistas sugeriram ser feito de lã ou linho. Na verdade, até setembro de 2021, sabíamos que era feito de fibras de bás, tornando-o o tecido mais antigo preservado no mundo. Há muito acreditamos que, quando nossos ancestrais começaram a fazer roupas em vez de usar peles de animais, eles usaram linho como material padrão. Com base na idade deste tecido, que foi criado há pelo menos 8.500 anos agora, parece que as primeiras roupas feitas pelo homem podem ter sido feitas de fibras de bás. Astrolábio. A descoberta de um astrolábio é sempre algo significativo para os arqueólogos. Esses dispositivos complicados da antiguidade eram usados para navegação, mas também funcionavam como um modelo funcional do universo, conhecido, conforme aparecia para as pessoas que os fabricaram, incluindo os meios para rastrear os movimentos de corpos celestes pelo céu.
Um desses dispositivos foi recuperado do estuário de Vivero, no noroeste da Espanha, em outubro de 2021. Este é o 108º astrolábio encontrado e registrado, e foi fabricado em algum momento, entre 1575 e 1622. O naufrágio de onde ele veio, pode ser o do São Bartolomé, um galeão que se sabe, ter afundado na área, em 1597. Os arqueólogos afirmam que ele está facilmente entre os 10 artefatos mais bem preservados de seu tipo. O proprietário de um astrolábio marinho poderia calcular a posição de seu navio, alinhando a haste, na base circular, com a posição do Sol ou, se estivesse navegando à noite, a posição de uma estrela conhecida. Cada astrolábio era considerado ter sido feito à mão para o seu proprietário, e representava o ápice da tecnologia de navegação da época. Disco de Sabu. O próximo artefato tem vários nomes, mas exatamente zero explicações sobre sua origem ou propósito. É o disco de Sabu, às vezes, também conhecido como o disco de Xisto, ou o disco de Saqqara. O último nome é uma pista de que ele foi descoberto em Saqqara, Egito. O melhor palpite dos arqueólogos é que esse artefato de 5.000 anos é um porta-vela altamente elaborado. Se for o caso, é o único de seu tipo que já encontramos. O fato de ser feito de obsidiana sugere que é mais do que apenas um simples porta-vela. A obsidiana é um material notoriamente difícil de trabalhar, e ninguém se daria ao trabalho de fazer um porta-vela com ela, naquela época, quando outros materiais estavam disponíveis. Até mesmo o fato de ser em forma de roda é um quebra-cabeça, pois, até onde sabemos, os egípcios ainda não haviam descoberto a roda, há 5.000 anos atrás. Teóricos da conspiração na internet tentarão dizer que isso é o volante de uma nave espacial alienígena. Não estamos prestes a acreditar nisso, mas a explicação do porta-vela é completamente insatisfatória. Detector de terremoto. Em pleno 2023, ainda não temos um método totalmente preciso de prever terremotos. É um problema com o qual a raça humana tem lutado, por milhares de anos, e a primeira tentativa conhecida de construir um detector de terremotos aconteceu na China, no ano de 132, depois de Cristo. Este é o sismógrafo, projetado por Zhang, e é incrivelmente sofisticado para um produto daquela época. O dispositivo de Zhang funciona colocando-o no chão, onde ele é sensível o suficiente para detectar tremores a longas distâncias. Quando os tremores são detectados, um pêndulo dentro do sismógrafo oscila. Se o balanço se tornar forte o suficiente, ele desloca uma bola da boca de um dos dragões ornamentais no lado do dispositivo, que então cai na boca de um dos sapos. Isso não apenas indica a aproximação do terremoto, mas também dá ao observador uma ideia aproximada de qual direção o terremoto está acontecendo. Não conseguimos decidir se ficamos impressionados com o fato de Zhang estar tão à frente de seu tempo, ou envergonhados por não termos desenvolvido uma maneira muito melhor de prever terremotos todos esses anos depois. Então é isso. O que achou dessas descobertas que nem os cientistas explicam? Conte nos comentários. E não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.